Olá, turma, tudo bom? Espero que vocês estejam bem. Eu me chamo Diego Oliveira, sou aluno do curso de pós-graduação da pós-graduação em Energias Renováveis pelo Instituto Federal de Ceará, campus Maracanaú, e meu professor orientador é o professor Bruno César, que é o professor da disciplina de Química Ambiental, mas hoje eu assumi aí o lugar dele para discutir com vocês um pouquinho dos conceitos de chuva ácida. A gente vai discutir aí o conceito, como se forma a chuva ácida, como se mitiga, vai trabalhar bastante esse conceito. Já aviso a vocês que no final dessa apresentação, né, desse vídeo, dessa aula, eu deixei o meu contato de e-mail para quem tiver ainda uma informação adicional, quiser algum material, pode entrar em contato comigo, pede lá no meu e-mail que eu vou fazer o possível para responder vocês o mais rápido possível. E espero que vocês consigam acompanhar a aula, né? Tentei fazer uma aula bem legal, tomara que vocês gostem. Então, vamos lá começar. Bom, inicialmente, eu já vou dizer para vocês que toda chuva é ácida, mas nem toda chuva ela é considerada, caracterizada como chuva ácida. E como é que isso ocorre? Né? Toda chuva é ácida? Toda chuva é ácida. A chuva normal é caracterizada como ácida devido à presença de CO2 na atmosfera. A gente sabe que o CO2 é um suprimento inesgotável e as suas emissões elas ocorrem de forma natural. Contudo, suas emissões elas são intensificáveis através aí das formas antropogênicas, queima de combustíveis fósseis, queimadas, desmatamento, né? entre outros fatores, aí ocorre a intensificação do CO2 na atmosfera. Quando o CO2, o dióxido de carbono, ele entra em contato com a água na atmosfera, essa reação ela se forma com um ácido, né, que é o ácido carbônico. O ácido carbônico, contudo, é um ácido fraco. Então ele não consegue conferir à água um pH muito baixo aí, que pode levar à acidificação grave da água, né? Pode transformar essa chuva normal em chuva ácida. Contudo, ele, como um ácido, mesmo que sendo fraco, confere aí à água um pH baixo, né? Que geralmente está em torno de 5,6, conferindo à água um grau levemente ácido. Não chega a ser chuva ácida, porque para ser chuva ácida o pH da água ele precisa estar abaixo de 5,6, mas sim, toda chuva ela é levemente ácida. Então, afinal, o que é chuva ácida? O que é chuva ácida? Nesse caso, a chuva ácida ela refere-se à acidez acentuada produzida na água da chuva pela poluição atmosférica. Isso quer dizer que a partir da liberação de certos gases poluentes na atmosfera, ao reagirem com a água, né, da atmosfera, eles formam ácidos que precipitam na região não só na forma de chuva, mas na forma de neve, granizo, neblina, névoa, e provocam essa acidez na atmosfera. E como que eu sei que a chuva que está caindo lá fora, por exemplo, ela é uma chuva ácida? Através do potencial hidrogeniônico, o famoso pH. Então, através do cálculo do pH, nós conseguimos saber identificar se a chuva é ou não é ácida, certo? Só contextualizando um pouquinho aqui sobre pH, o pH ele iniciou seus estudos aí por um físico alemão chamado, deixa eu pescar o nome dele, é Friedrich Krauss. Ele estudou a dissociação ou autionização da água. E ele disse aí que a água ela tem o poder de receber ou doar prótons, certo? Então, quando ela faz isso, denomina-se ionização, né? A autionização da água ou dissociação. No ato da molécula de água ganhar esse
ganhar esse próton, ela converte-se aí, ela se converte no íon hidrônio, representado nessa equação pelo íon H+. O íon hidrônio, já devem ter visto ele. E quando ela perde um próton, ela se converte aí nos íons OH-, certo? Então, a partir daí, né, foi verificando a constante de equilíbrio dessa reação. Contudo, o cientista ele pôde identificar, né, pôde perceber que a água nesse processo ela era constante durante toda essa reação. E, com isso, criou-se a constante de equilíbrio da água. Constante de equilíbrio da água, que no caso é igual à concentração dos íons H+, vezes a concentração dos íons OH-, e essa multiplicação da constante da água ela é igual a 10 elevado a menos 14, que, como a gente sabe hoje em dia, equivale à faixa do pH. Bom, então, com esse resultado a gente tem que o pH 7, né, é o pH neutro. pH não, quando a concentração de H+ é igual à concentração de OH-, confere neutralidade à solução. Quando a concentração de H+ ela é superior à concentração de OH-, nós temos que essa solução, né, esse meio, ele é ácido. E quando acontece o inverso, quando a concentração de H+ ela é inferior à concentração de OH-, essa solução, né, esse meio, ele é alcalino, ou básico. E para evitar, alguns estudiosos aí, para evitar cálculos extensos e notação científica, um outro cientista, que me falha agora na memória, ele convencionou que o cálculo do pH seria menos o logaritmo negativo da concentração de H+. Beleza? E, né, nesse caso aqui, só para exemplificar para vocês, a água da chuva tem um pH inferior, a água da chuva ácida, ela tem um pH inferior a 5,6. Então ela está nessa faixa circulada aí, marcada para vocês entendam como que a chuva ácida, como é que é o pH da chuva ácida. Bom, seguindo, vou falar um pouquinho para vocês aí sobre o histórico dos primeiros estudos sobre chuva ácida. As primeiras impressões, os estudos pioneiros aí sobre chuva ácida. Logo em 1661, os primeiros registros de danos na vegetação e saúde humana foram documentados ali na região da França e Inglaterra, né, por meio de livros, e a população, alguns escritores, já descreveram grandes fumaças, neblinas, que prejudicavam a saúde humana de forma direta. Tempinho depois, lá no meados aí do século XIX, o termo chuva ácida ele foi atribuído pela primeira vez a um cientista climatologista chamado Robert Angus Smith, que foi o cara que realizou o primeiro monitoramento sistemático da poluição atmosférica na Alemanha, em Manchester. Isso. E nesse estudo ele já percebeu e pôde afirmar algumas interações aí que rolavam na precipitação dos ácidos na atmosfera. Então ele já viu que existiam ácidos precipitados na atmosfera e que esses ácidos eles eram influenciados pela queima de carvão, pela decomposição de matéria orgânica e até mesmo pela ação, direção dos ventos e quantidade de poluentes emitidos, né, devido à grande queima de quantidade de carvão naquela época, que era muito carvão, esses combustíveis. 20 anos depois, em 1872, o cientista, né, o Sr. Smith, aí, ele acabou publicando um livro muito conhecido na comunidade científica chamado Ar e Chuva, o início da climatologia química, né, que foi escrito descrevendo os dados e apresentando os dados relacionados a esse
monitoramento sistemático da poluição do ar. Não era nem chuva ácida, né? Era poluição do ar. Passando um pouco depois ali para meados de 1940, começou-se a verificar uma grande acidificação dos corpos hídricos no mundo todo, não só na Suécia, onde foi instalada a primeira rede de monitoramento de águas da chuva na Europa, coordenada pelo cientista Hans Egner. E em 1967, pouquinho tempo depois, né, um outro cientista, que é o Van Choden, apresentou a primeira teoria completa sobre as chuvas ácidas através de dados coletados em toda a Europa. Né? Diferente do Robert Angus Smith, que fez toda aquela projeção e fez todo o estudo na cidade de Manchester, o Van Choden ele apresentou a primeira obra completa aí sobre chuvas ácidas, né? Danos no meio ambiente, danos nos seres humanos, e ela realmente é uma obra, um artigo bem completo e bem interessante que quem quiser, né, consiga ler e vocês vão aprender bastante. Bom, pouquinho tempo depois também, 1974, houve a publicação de um artigo intitulado O Veneno que Cai do Céu, que posteriormente ocasionou na criação do Programa Nacional de Deposição Atmosférica dos Estados Unidos, coordenado por Alice Cowling. Certo? Então, esse foi o primeiro artigo apresentado para a comunidade, não só para a comunidade científica, mas para a comunidade, não para a comunidade científica, mas para a comunidade leiga, né, para a população no geral, sobre o que era a chuva ácida, né, o que é o veneno que cai do céu. Em 1975, ocorreu a primeira Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente Humano, que ocorreu em Estocolmo, na Suécia, no qual ficou estabelecido que a cada 5 anos os países iriam se reunir num lugar do mundo, né, fazer uma conferência, que é a Conferência da Chuva Ácida, ela tem esse nome, para discutir os fatores da chuva ácida, como que a chuva ácida estava influenciando em certas regiões, políticas de mitigação, tudo isso aí que, né, as conferências acabam fazendo, se reunindo para conseguir mitigar e reduzir esses fatores, né, esses fenômenos de chuva ácida. Teria um evento em 2020 no Japão dessa conferência, mas ele infelizmente foi cancelado devido à pandemia do Covid. Né, mas foi adiado, no caso não foi cancelado, pelo menos. E por fim, eu trago em 1982 a publicação do artigo Precipitação Ácida, em Perspectiva Histórica, que foi também escrito por Cowling, e ele detalhou aí os principais problemas da chuva ácida no meio ambiente. Também é um artigo muito bom para ler. Essa é a base que eu apresentei para vocês, é a base sobre os estudos da chuva ácida no mundo todo. Bom, e a gente não podia falar de chuva ácida e falar um pouco da motivação para o estudo desse fenômeno, que infelizmente envolvem grandes tragédias mundiais. A primeira grande tragédia documentada aí relacionada à chuva ácida, ela ocorreu na cidade de Londres, na Inglaterra, em 1952. Cadê? Não estava funcionando. Em 1952, que ficou popularmente, né, conhecida como Big Smoke. Então, o que foi a Big Smoke? Big Smoke foi a presença de sulfatos e partículas de ácido sulfúricos depositadas numa neblina que cobriu a cidade de de Londres durante aí 5, 6 dias, em dezembro de 1952. Essa neblina, né, essa neblina tóxica, ela acometeu aí aproximadamente 10 mil mortos. Então, esse dado não é exato, mas é uma média aí que os artigos e os historiadores apresentam. E ela deixou aproximadamente 100 mil pessoas doentes devido à inalação desse gás tóxico durante 5 dias. Né? Foram 5 dias de puro pânico na cidade.
Aqui no Brasil nós tivemos um caso semelhante, né? Que foi em Cubatão. Que ainda é em Cubatão. Mas em 1980, Cubatão, município de São Paulo, ele ficou conhecido como Vale da Morte, devido à sua intensa industrialização, sua intensa e rápida industrialização. Ele foi conhecido pela ONU, né? Foi dado essa oratória da ONU de o município mais poluído do mundo. E em 1980 ele era o maior índice de doenças respiratórias do país. Essa cidade, ela realmente foi uma cidade, e ainda é, porque não está isenta da poluição, mas ela foi uma cidade que ocorreram muitas tragédias com relação à morte no nascimento de fetos, uma grande quantidade de fetos que nasceram sem vida, além de outros problemas respiratórios, de cardiovasculares, que foram acometidos na população dessa região devido à industrialização. E só finalizando esse contexto da cidade de Cubatão, ela se industrializou assim tão rapidamente devido à sua localização geográfica, estratégica, na verdade. Ela é muito próxima do Porto de Santos, né, principal e atividade comercial de São Paulo, né, exportadora, e ela também é rota direta para a cidade de São Paulo, capital. Então ela é uma cidade assim, era e é uma cidade perfeita para a industrialização. Mas na década de 80 nós não tínhamos legislação ambiental aí para poluição atmosférica. Então a cidade ela se desenvolveu sem freio nenhum. Então ocasionou aí muitas mortes. Hoje em dia a ONU ela premiou aí a cidade de Cubatão como um símbolo de recuperação ambiental, mas ainda assim a cidade contém níveis de poluição muito altos, muito elevados, e não está isenta da poluição, de fato. Prosseguindo, vou falar agora para vocês um pouquinho sobre a formação das chuvas ácidas. Como é que as chuvas ácidas se formam? Bom, inicialmente, as chuvas ácidas elas ocorrem por duas ações. As ações antropogênicas, aqui na esquerda, que eu particularmente relacionei às indústrias e à indústria automobilística, e as formas naturais, que estão aqui na esquerda, direita, não sei como é que está aí para vocês, que eu relacionei com as atividades naturais metabólicas das florestas, em liberação de gases CO2, por exemplo, e o vulcanismo, que né, tem uma grande fração, uma grande parcela na poluição atmosférica. Bom, dessa forma, dessas formas aí antropogênicas e naturais, nós temos uma liberação imensa, uma gama gigantesca aí de poluentes na atmosfera, como CO2, CO, monóxido de carbono, os compostos à base de enxofre, os NOx, aldeídos, cetano, nitrocarbonetos, enfim, uma infinidade de poluentes são emitidos na atmosfera todos os dias. Aí, Diego, vocês vão me perguntar aí, todos esses gases, eles fazem parte das reações envolvendo chuva ácida? Na verdade, não. Não, nem todos esses gases eles formam chuva ácida, mas formam outros fenômenos ambientais também desastrosos. Mas nesse caso da chuva ácida, os gases que estão envolvidos aí na reação que acidificam a água da chuva, reagindo com a água, são os compostos de enxofre e os compostos de nitrogênio, são os NOx e os SOx, né? Representados assim, para ser mais precisos. Esses gases eles entram em contato com o ar atmosférico, tem rotas reacionais aí, reagindo com a água de precipitação das chuvas e formando ácidos, formando ácidos que conferem uma acidez
intensa e intensificada da chuva, provocando então a chuva ácida. Beleza? Seguindo. Bom, seguindo aqui, vamos lá. Agora vamos falar sobre a formação das chuvas ácidas, né? Primeiro eu vou mostrar aqui para vocês a formação da chuva ácida proveniente aí das reações envolvendo o enxofre, certo? Essas reações de formação das chuvas ácidas a partir dos compostos de enxofre, elas envolvem duas rotas: a formação do ácido sulfuroso e a formação do ácido sulfúrico. Eu vou mostrar agora para vocês, certo? Bom, a primeira rota envolve aí a formação do dióxido de enxofre a partir da reação entre enxofre e o ar oxigênio, o oxigênio atmosférico. E o dióxido de enxofre ele reage com a água na atmosfera, formando o H2SO3, que é o ácido sulfuroso. Como vocês já devem saber, o ácido sulfuroso não é um ácido forte, ele é considerado um ácido moderado, de força moderada. Ah, então você está dizendo que o ácido de força moderada ele não tem papel importante na acidificação da chuva? Não estou dizendo isso. Ele também tem um fator, uma parcela, ele é uma parcela importante para a acidificação da chuva e para a formação da chuva ácida. Porém, ele não tem força suficiente para a liberação de tantos íons H+, como do ácido sulfúrico, que é um ácido forte, que eu vou mostrar a rota reacional para vocês agora, que é muito parecida com a rota reacional aí da formação do ácido sulfuroso. Então, a gente pode iniciar aí, né, tendo enxofre, reagindo com o oxigênio na atmosfera, formando o dióxido de enxofre. O dióxido de enxofre reagindo novamente com a atmosfera, com a atmosfera, com oxigênio, formando aí o trióxido de enxofre, o SO3. E o SO3, né, esse meninão aí, reagindo com a água na atmosfera, formando o ácido sulfúrico. Gente, eu só quero falar para vocês que a minha canetinha ela não está funcionando. Eu já cliquei aqui várias vezes, ela não funciona. Espero que vocês estejam acompanhando, tá bom? Só para vocês não se perderem. Novamente, o SO3 vai reagir com água na atmosfera, propiciando aí a formação do H2SO4. Esse sim é um ácido forte, né? Ele vai promover aí a liberação de mais íons H+, na atmosfera, fazendo com que a quantidade de H+ aumente e o pH da água ele, né, diminua, favorecendo aí uma maior parte da chuva ácida. Então, a maior parte aí o maior culpado da chuva ácida é a formação do ácido sulfúrico na atmosfera. Então, anotem isso aí no caderno de vocês. Tudo culpa do ácido sulfúrico. Vamos lá seguir nossa aula aqui, né? Nossa apresentação. Seguinte, outro fenômeno que também contribui para a formação da chuva ácida é a formação de dois ácidos, o ácido nítrico e o ácido nitroso. Eu já adianto para vocês que para que haja a formação desses dois ácidos, não é algo tão convencional. Ocorre na natureza, mas também ocorre nas formas antropogênicas influenciadas aqui pelo homem, né? Seguinte, para que ocorra a formação desses dois ácidos, né, acompanhe aqui comigo o raciocínio, já que a minha canetinha não está funcionando. Para que haja a formação desses dois ácidos nítrico e nitroso, primeiramente nós temos que quebrar a molécula de nitrogênio. E como a gente já sabe, a molécula de nitrogênio ela é diatômica, possui aí uma ligação tripla entre si, e eu preciso de uma energia muito alta para que eu consiga fazer a ruptura desse átomo, dessa molécula, desculpe. Nesse caso, descargas elétricas na natureza,
com raios, aí, trovões, relâmpagos, não sei qual dos três é o que provoca a descarga elétrica, ele tem força e energia suficiente para quebrar essa molécula. Assim como temperaturas extremamente elevadas. E a gente pode citar, eu vou citar para vocês, o que acontece dentro do motor dos veículos automotivos, né, que é a combustão. Então, quando eu tenho ali o combustível entrando em combustão, eu tenho a ruptura dessa molécula de nitrogênio. Então, quando essa molécula de nitrogênio ela é quebrada e ela entra em contato reagindo com o oxigênio na atmosfera, ela forma aí o óxido nítrico. Então a coisa já começa a ficar pesada. Depois da formação do óxido nítrico, ele continua reagindo com o oxigênio na atmosfera, oxigênio livre na atmosfera, formando aí dióxido de nitrogênio. Depois disso, depois de formado o dióxido de nitrogênio, esse é o cara que vai reagir com a água na atmosfera, lá na precipitação de chuva, e vai haver a formação de não só um ácido, mas de dois ácidos, do HNO3, ácido nítrico, e do HNO2, o ácido nitroso. Certo? Então percebam, né, que infelizmente não consigo mostrar, percebam que essa rota reacional da formação desses dois ácidos, elas ocorrem de forma os dois ácidos ocorrem na mesma rota reacional. Então, tanto o ácido nítrico quanto o ácido nitroso são também, assim como o ácido sulfúrico e o sulfuroso, não vou deixar de fora, são os principais ácidos que compõem e que fazem parte da acidificação das chuvas, conferindo a ela um teor de chuva ácida, né? Um pH inferior a 5,6. Até mesmo inferior a 5. Não. O pH relativo ácido ele varia entre de 2 até 5,6. Belezinha? Tudo entendido? Vamos adiante. Um grande aliado da chuva ácida e do transporte de poluição é a ação dos ventos. O fenômeno da chuva ácida ele atinge e afeta diretamente vegetação, solo, corpos hídricos e os ventos eles podem transportar esses gases tóxicos por mais de 2.000 km de distância do local da emissão de origem. Ou seja, percebe-se muita chuva ácida em locais provenientes de agricultura, plantações, né, e etc. E não se entende por quê, né? Vocês podem até não entender. O local ele só tem emissão de CO2, né, respiração normal e natural, e não tem ação de grandes indústrias que poderiam conferir aí para aquela região, para aquele local, uma chuva ácida, por exemplo, uma grande gama de poluição naquela região. Contudo, os ventos aí eles podem, né, os ventos dominantes ali, eles podem transportar esses gases de regiões para regiões, né? Os ventos eles, nesse caso, eles não respeitam barreiras, respeitam fronteiras, não respeitam estados. Então eles só dissipam e levam consigo a poluição. Bom, outros fatores eles agravam ou não esse transporte, né? Influenciam no transporte desses gases poluentes. O primeiro deles é a intensidade de emissões das diferentes atividades que variam ao longo do tempo, né? A frase autoexplicativa. Segundo, a topografia da região ela pode influenciar na circulação das massas de ar. Quando eu tenho uma região com montanhas, por exemplo, então eu posso ter uma influência menor aí do vento e eu posso não desviar ou manter
aquela poluição numa região só, certo? Condições meteorológicas. Uma atmosfera estável dificulta a dispersão de poluentes e favorece picos de poluição. Bom, o que é que se entende por atmosfera estável? É uma atmosfera que não possui picos de vento, né? Rajadas de vento. Então ela está ali estável, o vento está uma corrente estável, sem muito vento, sem pouco vento, ali então, nesse caso, com essa condição meteorológica, acaba fixando a poluição no local de origem. Não acaba fixando, mas a maior parte continua no local de origem da sua emissão. E a estrutura térmica da atmosfera também influencia no fenômeno de transporte, né? Uma inversão térmica, por exemplo, ela limita a dispersão dos poluentes e contribui para o acúmulo da poluição local. Nesse caso aqui, um pouco mais diferente desse tópico anterior, a inversão térmica ela tem esse poder de estacionar o poluente na região no qual ele foi emitido, certo? Então vamos seguindo. Bom, continuamos aqui, né, prosseguindo. Vou falar agora um pouquinho para vocês sobre os efeitos da chuva ácida, né, que tanto os seres humanos quanto o meio ambiente sofrem aí com a incidência de chuva ácida. Nos seres humanos, as maiores complicações na saúde são com relação às complicações cardiorrespiratórias, os problemas cardiorrespiratórios, como asma e sinusite, probabilidade de conjuntivite, né, com a infecção, enfim, um tipo de infecção, uma maior predisposição à população exposta a ter broncopneumonia, riscos mais elevados de enfisema e o agravamento geral de doenças cardiovasculares. Então, muito cuidado quando você é exposto, quando você faz parte de uma localidade proveniente de chuvas ácidas muito intensas. Outro efeito está aí com relação à acidificação dos corpos hídricos. Né? Quando há diminuição do pH dos corpos hídricos, algumas espécies de peixes e crustáceos elas acabam desaparecendo. E além disso, em meio ácido, as bactérias elas têm suas funções comprometidas. E isso tudo resulta numa redução na decomposição de matéria orgânica. Então, nesse caso, imagine aí um açude cheio de peixinho e eu acabo tendo uma região ali, uns picos de chuva ácida na região, eu acabo acidificando esse açude, que tinha muitos peixinhos, os peixinhos começam a morrer, as bactérias começam a ficar comprometidas aí no seu metabolismo e não há decomposição da matéria orgânica. O que você vai ver é uma superfície completamente ali cheia de peixes em decomposição, um cheiro muito forte, ou seja, a morte total ali do corpo hídrico. Então, o efeito da chuva ácida nos rios é muito devastador para alguns corpos hídricos, né? Efeito da chuva ácida pela acidificação direta em regiões, solo, folhagens, florestas. Né? Os efeitos da chuva ácida nas florestas, eles diminuem, ocorrem, né, acometem na diminuição e na perda de folhas, folhagem no geral. A floresta aí, o parque, enfim, como vocês quiserem chamar, eles apresentam uma folhagem mais oxidada, amarelada. Há uma acidificação e a lixiviação do solo, certo? Uma diminuição de nutrientes disponíveis e uma absorção adicional de espécies, né, de compostos tóxicos, porque quando eu tenho uma deposição maior de ácidos no solo, além de eu ter a diminuição dos nutrientes,
disponíveis, né, para aquela vegetação poder se alimentar, eu tenho também, poder absorver no caso, eu tenho também a absorção por essa mesma vegetação de espécies tóxicas. Então, o que acontece é a morte da vegetação, né, em níveis e várias escalas diferentes. E por fim, nós temos mudanças aí nas funções metabólicas da região, o que são completamente normais quando nós falamos de efeito da chuva ácida. A primeira coisa que vai acontecer é a mudança na função metabólica dessa floresta, desse parque, enfim. Bom, nesse slide aqui a gente vai ver os efeitos da chuva ácida na aceleração da corrosão em metais em decomposição de calcário e mármore. Essas três imagens eu queria mostrar para vocês como que a gente pode perceber os efeitos da chuva ácida no cotidiano, né? No meio urbano aí, na cidade, por exemplo, digamos assim. Os efeitos da chuva ácida mais perceptíveis, né, eles são ali em monumentos históricos, né, dentro das cidades. Esculturas, catedrais, igrejas, algumas obras aí de mármore ou metal, enfim. Então a gente pode perceber, a partir daí, né, na paisagem da cidade, a influência e o desgaste desses materiais de mármore e calcário, por exemplo, os efeitos da chuva ácida, os efeitos que a chuva ácida possuem nesses materiais. Bom, a gente já falou aqui sobre chuva ácida, o que é chuva ácida, como se formam as chuvas ácidas, os efeitos das chuvas ácidas. E agora a gente está encerrando a aula. Eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre o controle, como que a gente pode controlar a bendita chuva ácida. Certo? Nesse caso, né, vou apresentar primeiro o controle das chuvas ácidas através da neutralização da acidez. Um grande aliado aí para a neutralização da deposição ácida no solo, em corpos hídricos, ela se dá a partir dos óxidos de cálcio, né? Os óxidos de cálcio, eles atuam como uma base que neutralizam a grande quantidade de deposição ácida presente no solo ou na água, por exemplo. Uma reação simples aí que identifica esse fenômeno é a adição de carbonato de cálcio, né, reagindo com os íons H+, formando aí o cálcio e o íon carbonato, o íon bicarbonato. Certo? O íon carbonato ele pode continuar reagindo com o restante, né, do H+. A gente sabe aí que sempre há excesso de H+, quando a gente fala de deposição ácida. Então ele continua reagindo caso ainda tenha algum íon H+ em excesso, alguma concentração desses íons em excesso, formando aí o nosso famoso ácido carbônico, e o ácido carbônico resultando, né, continuando a reação, se dissociando aí e formando CO2 e água. Esse fenômeno, essa reação, ela pode ser exemplificada lá no slide anterior, quando eu falei de neutralização, quando eu falei de neutralização, não. Quando eu falei da ação da chuva ácida em estátuas, por exemplo, de calcário, né? É basicamente a mesma reação, né? Elas se degradam exatamente por esse fenômeno que eu apresentei aqui agora. Certo? Elas neutralizam a concentração de H+ em sua estrutura. Por isso que tem ali as falhas, a gente percebe a falta de feição, a decomposição. Beleza? Seguindo, que já estou passando do tempo.
A gente tem aqui a neutralização da acidez pela adição de óxido e hidróxido de cálcio. Certo? É outra rota reacional. Né? Pode ser aplicado também tanto no solo quanto em corpos hídricos, por exemplo. Que é a adição aí de a primeira reação, né? Vou dividir em duas. A primeira pela adição de óxido de cálcio, reagindo com uma espécie ácida, que nesse caso representada pelo ácido sulfúrico, formando como produto o sulfato de cálcio e água. Certinho? Beleza, né? E a segunda rota reacional aí, que pode ser utilizada para a neutralização da acidez pela adição de hidróxido de cálcio, também segue a mesma rota reacional. Então, só muda praticamente só muda aí o tipo de base para neutralizar a concentração desses ácidos, né? Que, por favor, acompanhe a segunda reação que está em azul, que é a adição de hidróxido de cálcio reagindo com H2SO4, ácido sulfúrico, formando aí o sulfato de cálcio e água. Beleza? Show? Passando adiante. Continuando aqui, prosseguindo, vamos falar um pouquinho sobre o controle das chuvas ácidas através da combustão de dióxido de enxofre na presença, mais uma vez, do óxido de cálcio, né, que é um agente muito bom para a mitigação e controle dessas chuvas ácidas. Bom, o controle da emissão de dióxido de enxofre, ele pode se dar através da inserção, né, da introdução de óxido de cálcio durante a queima, durante a combustão dos compostos sulfurosos. Então vamos lá, acompanhando comigo. Mais uma vez a reação, estou sem canetinha. Vamos lá, passo a passo. Primeira reação aí, a gente só tem a obtenção do óxido de cálcio e CO2 através aí da dissociação do carbonato de cálcio. O óxido de cálcio introduzido durante a combustão com o dióxido de enxofre, ele forma aí o sulfato de cálcio, sulfito de cálcio, CaCl3, sulfito, desculpem, e a segunda rota reacional aí dessa reação, ela ocorre quando eu tenho também a presença de óxido de cálcio com dióxido de enxofre, mais oxigênio, formando aí o CaSO4, que é o sulfato de cálcio. Beleza? Então o que a gente pode perceber é a eliminação completa, né, dos gases SO2. Vocês perceberam isso? Né, que com a adição de um óxido de cálcio, né, na combustão dos compostos sulfurosos, eu posso ter aí a mitigação completa dos compostos dos SOX. Então, tem um controle muito bom, muito grande da emissão de SO2 na atmosfera. Não é isso? Show! Bom, seguinte, temos aqui então... tá acabando, viu, gente? Controle das chuvas ácidas na redução da emissão dos gases NOx aí na atmosfera. Hoje em dia, as técnicas mais utilizadas aí para redução da emissão de NOx são as técnicas de redução catalítica seletiva, SCR. São técnicas bastante difundidas aí e que vêm ganhando um espaço ainda maior devido às pesquisas, né, tentando reduzir os custos que ainda são altos dessa técnica. A técnica de redução catalítica seletiva ela consiste na conversão dos gases NOx em espécies menos poluentes através de catalisadores à base de baseados, né, em metais nobres. Por isso, torna uma tecnologia ainda cara. A equação que vocês estão vendo agora aí na tela, ela representa o mecanismo reacional
da conversão dos gases NOx em espécies menos poluentes, certo? Vamos lá, vamos seguir. Os catalisadores mais utilizados nesta técnica são os nobres, né, de platina, paládio, titânio e vanádio, que eles têm uma atividade reacional aí muito maior que os metais não nobres. Porém, muitas pesquisas estão sendo desenvolvidas aí para utilização de catalisadores à base de cobre e ferro, por exemplo, para que eles tenham a mesma, eles possam funcionar da mesma forma que os catalisadores nobres eles estão funcionando, né? Que eles possam ter a mesma eficiência desses catalisadores nobres. E umas técnicas de redução dessas composições de NOx mais utilizadas hoje em dia, né, até nas indústrias também, indústria automobilística, indústria, né, siderúrgicas, enfim, são as reduções de NO utilizando amônia, monóxido de carbono e hidrocarboneto simples. Então essas são as principais técnicas para redução das emissões de NOx. Não vou me aprofundar por causa do tempo, tudo bem? Bom, então, gente, chegamos ao final da nossa aula e com ela eu trouxe um exercício proposto, bem simples, tá bom? Então, espero que vocês consigam aí entender e só para a gente alinhar aqui sobre o cálculo do pH da água da chuva, né? Acho que para finalizar mesmo aí com chave de ouro. Seguinte, calcule o pH da água da chuva em equilíbrio com dióxido de carbono a uma concentração atmosférica de 400 ppm. A questão já deu aí a constante de Henry do CO2, que é 3,4 vezes 10 a menos 2, e a constante de equilíbrio da reação, né, que é 4,5 vezes 10 a menos 7. Olha o carro passando. Vamos lá. Primeiro passo, nós vamos precisar encontrar aí a concentração de CO2 dissolvido e envolvida no equilíbrio, certo? Da chuva. Vamos lá, isso aí a gente consegue através dessa equação simples, que é igual, né? Constante de Henry, que a gente tem, igual ao CO2 aquoso dissolvido, dividido pela pressão de CO2. Beleza? A gente tem duas dessas variáveis, né? Duas dessas variáveis a gente tem, que é a constante de Henry, então é só substituir, vezes a pressão da concentração de CO2 na atmosfera. Multiplicando isso aí, a gente vai ter que o CO2 aquoso, né, dissolvido aí na atmosfera, ele é igual a 1,36 vezes 10 a menos 5 mol por litro. Menos 1. Segundo passo, nós vamos precisar encontrar aí a concentração de H+, da reação. E aí a gente vai fazer a nossa primeira consideração. Acho que é a nossa única consideração da questão. Bom, embora a gente não possa realmente usar uma tabela de equilíbrio, de mudança aí, de fase inicial, enfim, lá da cinética química, devido ao CO2 ele não vai ser esgotado na fase gasosa, né, ele vai ser constante, nós vamos assumir que a concentração de H+, ela é a única importante, é o único fator para que a gente precisa encontrar, que a gente precisa calcular, né? Afinal de contas, o pH é igual à concentração, né, do logaritmo negativo da concentração de H+. E a questão pede o cálculo do pH, não pede o cálculo de outras espécies. Nesse caso, nós vamos dizer que a concentração de H+, vezes a concentração de HCO3- é igual à concentração de H+ ao quadrado. Beleza? Beleza. Dando prosseguimento, vamos aí fazer a equação do equilíbrio dessa reação. Né? A equação do equilíbrio dessa reação seria Ka é igual à concentração dos íons H+ vezes a concentração dos íons HCO3- dividido pela concentração de CO2. Lá pela conversão que a gente acabou de fazer, né, pela observação ali que a gente deixou que eu deixei no slide anterior, é só substituir a fórmula agora.
A gente tem aqui a constante de equilíbrio da equação, que é 4,5 vezes 10 a menos 7, igual a H+, concentração de H+ ao quadrado, dividido pela concentração de CO2 dissolvido presente na reação, em equilíbrio com a reação. Resolvendo isso aí, a gente vai ter que H+ ao quadrado é igual a 6,12 vezes 10 a menos 12, passando ali a raiz desse número, relacionando a matemática. A gente vai ter que a concentração final de H+, ela é de 2,47 vezes 10 a menos 6 mol por litro. Menos 1, beleza? A bateria do computador está acabando bem na hora. Vamos lá. Bom, o terceiro passo é calcular, de fato, o valor do pH. Que, como já tinha falado anteriormente, na nossa apresentação no início, o pH é o logaritmo negativo da concentração de H+. Como eu já achei a concentração de H+, que é 2,47 vezes 10 a menos 6, a gente só substitui lá na equação do pH. Beleza? Substituindo esse valor na equação do pH, a gente vai achar que o pH é igual a 5,6. Fechou? pH d'água dessa chuva, em equilíbrio com dióxido de carbono a 400 ppm, ele é igual a 5,6. Fechado? Tudo certo? Bom, encerramos aqui o assunto de química ambiental falando sobre chuva ácida. Quero agradecer aqui todo mundo a atenção. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa durante essa aula. Qualquer dúvida, estou percebendo aqui que meu e-mail está escondidinho, então vamos. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato, tá bom? Pelo meu e-mail. Vou estar tentando responder aí, dependendo da demanda, vou estar tentando responder o mais rápido possível. Quero agradecer novamente aí a oportunidade do professor Bruno de estar poder trabalhando um pouco aí com vocês. Enfim, se nós tivermos um próximo encontro, até lá. Se não, fiquem seguros, fiquem em casa, respeitem a quarentena e bebam água, tá? Muito importante. Até mais, tchau, tchau.